Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 550 do nosso podcast. Isso, o número redondo, é sempre bom chegar nos números redondos neste podcast. Já ultrapassamos aí a casa dos 500 e agora 550 programas. E hoje para falar sobre a etapa do Marrocos da Fórmula E. A segunda etapa, terceira corrida do ano, já que a etapa de Hong Kong tivemos duas corridas, uma no sábado e outra no domingo. Agora foi a vez da terceira corrida. Mas antes da gente começar a falar sobre a prova, quero apresentar aqui os meus colegas de mesa, ele, Thiago Santa Rosa. Feliz ano novo, Thiago Santa Rosa, você aparecendo aí pela primeira vez nos podcasts, audiocasts, vlogcasts, seja lá o que for, que o Café com Velocidade agora é multiplataforma. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e ao querido ouvinte do Café com Velocidade. É bom estar de volta ativa em 2018 para falar sobre automobilismo, como sempre, com muita informação, com muito debate e com uma riqueza de detalhes que você só vê aqui no Café com Velocidade. Espero que atenda aí as expectativas desse primeiro podcast para falar um pouco sobre Fórmula E no Marrocos, tudo que tem a ver com a categoria e assim, tem muita coisa para discutir, como sempre. É um prazer estar de volta. E também temos ele, Diogo Gomes. Eu não vou falar feliz ano novo para ele, porque ele já está gravando aí comigo Boletins do Dakar. Fizemos um podcast preview do Dakar que saiu no dia 2 de janeiro. Nessa semana agora já fizemos um programa de meio de Dakar e daqui a pouco tem um programa de fim de Dakar, além dos boletins diários lá no YouTube. Mas seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. Vamos falar um pouquinho também de Fórmula E. Grande Thiago Raposo, sempre prazer falar com você, com o nosso querido Rosa hoje, enfim, para todo o público do Café com Velocidade. Falar de Fórmula E, é verdade, Fórmula E no Marrocos. Eu gostei bastante da corrida da Fórmula E no Marrocos, estava animado, né, para essa primeira atividade, vamos colocar dessa maneira, do ano, e gostei. No final fiquei feliz. Tem alguns pontos aí para serem debatidos, mas a gente entra com calma durante o programa. Exatamente. E antes da gente entrar com calma durante o programa, nós vamos falar do nosso programa de apoiadores. Sim, nós temos um programa onde os nossos ouvintes nos apoiam a manter tudo isso aqui firme e forte. Se você ainda não sabe o que é, entre no apoia.se/Café com Velocidade e lá vocês vão encontrar todos os detalhes de como também ajudar o Café com Velocidade com qualquer quantia mensal. Você vai lá e coloca R$5, por exemplo. A cada mês eu vou dar R$5 para esses caras aí. Eles passam aí semanalmente falando de coisa que eu gosto, eu quero que o programa continue. E se eu posso ajudá-los de alguma forma com R$5, que não vai me pesar no meu bolso, mas que vai ajudá-los e muito. Então vou ser um apoiador do Café com Velocidade. Tome essa decisão, meu amigo. 2018 começando, vida nova, ano novo que se começa e atitudes novas. E, em contrapartida, nós temos aí um grupo de WhatsApp exclusivo, dedicado apenas para os apoiadores, onde nós 5, né, eu, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Santa Rosa, Fábio Campos e Bárbara Franzin, estamos lá interagindo com o pessoal, os nossos apoiadores no WhatsApp. Sempre tem discussões, debates, trocas de informação e uma série de coisas bem legais. Se você quer fazer parte também desse grupo de WhatsApp, o caminho é esse, apoia.se/Café com Velocidade, e faça o seu apoio. Dito isso, a gente vai passar a vinheta. Vamos começar a falar sobre Fórmula E. Fórmula E. E a quarta temporada da Fórmula E vai ganhando corpo depois da abertura lá em Hong Kong. Nós tivemos duas provas, agora eles foram até o Marrocos, onde uma prova foi disputada, uma prova aí, vamos chegar à conclusão, né? Se foi uma prova bem disputada ou se não foi uma prova bem disputada. Tivemos aí a incidência, né, aquela série de problemas que a categoria enfrenta, e mais uma vez o Marrocos enfrentou. Tivemos boas disputas também,
Thiago Santa Rosa, Felix Rosenqvist, campeão não, né? Líder do campeonato, um piloto que já foi aí, passou por boas categorias, Fórmula 3, DTM, Indy Lights, agora desembarcando na Fórmula E e fazendo um bom serviço, Thiago Santa. Na verdade a gente já pode dizer que o Felix Rosenqvist já é um cara estabelecido dentro da categoria, né? Ele chegou, tomou espaço na Mahindra, colheu bons resultados na temporada passada e esse ano vem forte, iniciando um campeonato onde as principais forças não apareceram nessas primeiras duas provas, 3 etapas, né? Já 2 locais que tivemos corrida com 3 etapas, sendo a rodada inicial uma rodada dupla, mas que faz toda a diferença para esse início, né? Pelo que a gente já viu histórico da Fórmula E, né? De pilotos disputando título até a última etapa com muito afinco e com muita disputa em relação ao segundo colocado, o Felix Rosenqvist tendo esse início arrebatador, espantoso, enfim, todos esses adjetivos que podem ser usados para ele é importantíssimo, por mais que ele tenha, na estreia, tenha tido problemas e não pontuado, depois só deu ele. E aí ele conseguiu pontos importantes que podem ser diferencial para ele mais para o fim. Diferencial que o piloto tem uma extrema importância. Isso eu quero deixar para o debate. E aí quero ouvir você, quero ouvir Diogo Gomes, porque em um determinado momento da transmissão mencionaram de relance, transmissão essa do canal Fox Sports, mencionaram a questão que esse era o carro do Bruno Senna, que o Bruno Senna poderia estar tendo esses resultados. Não vejo isso como possível. Vocês veem de alguma forma? O Felix Rosenqvist planta o que ele colheu. O Bruno Senna já não teve essa capacidade. Até porque o Bruno Senna perdeu até pro Heidfeld, inclusive, né? O Heidfeld que hoje não é nem páreo, nem perto de ser páreo pro Rosenqvist. Então, eu discordo dessa visão que você trouxe aí da TV. Eu acho que tem muito do Rosenqvist nessa questão. Ele já estreou muito bem no ano passado, levou o nível do trabalho da equipe como um todo bastante, chegou a vencer no ano passado, ainda na temporada de estreia, e nessa temporada atual, a segunda vitória seguida, né, a segunda vitória em 3 corridas. Como você falou, na primeira corrida ele teve alguns problemas e não pontuou, mas o início de ano muito positivo, né? Teve até pole position também aí nesse meio, na segunda corrida de Hong Kong. O ritmo nessa prova do Marrocos foi realmente muito bom. Ele até teve algumas incertezas ali com relação ao segundo carro, se estaria pronto a tempo, porque antes da corrida teve um certo problema mecânico, mas o conjunto é muito positivo e o conjunto eu coloco muito na conta do Rosenqvist. Da Mahindra, sim, verdade, também evoluiu, veio crescendo, mas o famoso Q a mais para abrir o ano usando o Q, ele que conseguiu trazer para a equipe. O Bruno Senna, e enquanto esteve na equipe não conseguiu, e o Heidfeld, que esteve desde o início e está até agora, em nenhum momento conseguiu trazer. Então, mérito da Mahindra, mas eu acho que o casamento com o Rosenqvist é que fez essa equipe estar vencendo corridas e hoje está liderando os campeonatos, né? Tanto no campeonato de piloto com o Rosenqvist, 4 pontos à frente do Bird, quanto no campeonato de equipes também. Piada, né? O Fox pode falar uma coisa completamente tá de brincadeira. Teve isso também na Índia uma vez, não teve? Que um carro que era de um piloto e tal, aí quando ele saiu, quem que era? Vocês lembram que história que era? Eu acho que é o carro que era da Bia Figueiredo, e aí depois o Conway pegou o carro e venceu uma dessas pistas de rua, aí o Rosa vai saber, mas eu, enfim, não tô vendo conhecedor da Indy, mas acho que Detroit, alguma dessas assim. Eu confesso que eu não lembro agora de cabeça o evento da Indy. O que eu sei é que essa comparação pode ser feita por conta da nacionalidade, tentar trazer os fãs, aquela questão
de trazer os fãs para a categoria, para eles ficarem mais atentos, mas desvirtua um pouco, acaba fugindo um pouco do que foi a passagem dele, do Bruno Senna, pela categoria, marcada por erros e marcada por falhas e tudo mais. Por mais que esse comentário tenha sido, no fim, talvez ali solto dentro de uma série de outros comentários, mas que dá a entender que ele poderia ter tido resultados melhores, o que não é fato isso. E Thiago Raposo, eu ia aproveitar já que você estava falando, eu queria instigar você a falar sobre essa Mahindra e esse Felix Rosenqvist. Você que é um especialista em categorias, em muitas categorias, assiste quase todas. Será que o Rosenqvist está trazendo o que a mais que o Diogo menciona por conta dessa experiência multimarca? Vamos lembrar que os pilotos que estão conseguindo resultados historicamente na categoria, são pilotos com mais experiência e com experiência em vários tipos de carros diferentes, né? Tem o Buemi, o de Graça com experiência no Endurance, em Fórmula 1, o Nelson Piquet que tem experiência de tudo e mais um pouco, agora tá vendo o Rosenqvist, parece que esses caras, e aí nem tanto pegando a questão da categoria C9, e claro, precisar de caras de outras categorias para preencher os espaços, mas será que quanto mais experiência de pista, melhor é para a Fórmula E? É para começar a pensar nisso. Olha, meu caro Thiago Santa Rosa, se eu olho pro grid da Fórmula E, eu só vejo pilotos com vasta experiência. A gente tem um Petito Lopes que tem experiências aí também. Nós temos um Tom Blokevich que estreou e tem experiência. Nós temos um Alex Lynn também, que é um piloto de experiência. O próprio Mitch Evans. A gente tem pilotos inexperientes também, como o Mario Engel. Mas assim, Antônio Eu acho Félix que você está confundindo inexperiência com idade, mas ok. Mortara, então sabe, o André Lotterer. Então, se a gente olha para esse grid, só tem gente de experiência, assim. Eu acho que não é só experiência, né? A experiência com o que a mais. Aí a gente entra no que a mais, que não é a experiência em si, mas é um talento em si que eu acho que está sobressaindo. Um talento que o Felix Rosenqvist já tem, já mostrou isso por onde passou, né? Andou muito bem no DTM. O Fábio Campos ama falar isso, né? Porque o Esteban Ocon foi uma vergonha no DTM. E aí o Felix Rosenqvist entrou no mesmo carro dele e andou bem e tal. O Fábio Campos ama desfazer o... Vocês adoram xingar o Fábio Campos, né? Ele fala com razão, Mas eu acho que o que é mais não é bem a experiência, não. O Thiago Santa, a experiência que todos têm. São mais pilotos veteranos que correm na pilotos de renome e o Mario Engel. Mas eu acho que pode ser uma outra coisa, a questão do talento. Tua opinião, Diogo Gomes? Porque na Fórmula E ele não foi campeão. Na Fórmula E, na Fórmula 3 ele acabou sofrendo muito até chegar, né? Porque foram várias temporadas e tudo. Aí apareceu bem no DTM, foi pra Indy Lights. Eu confesso que eu não acompanhei a temporada dele na Indy Lights ao todo, assim, a fundo. Algumas corridas aqui e ali. E agora chega no DTM e mostrando muitos bons resultados. Será que ainda cabe um Rosenqvist, por exemplo, um piloto novo, como é numa Fórmula 1, se explodir, de repente na Fórmula E, conquistar um título? Eu acho que sim. E a mudança recente do Hartley, né, entrando para a Fórmula 1 num estágio da carreira muito mais avançado, tanto em idade quanto em títulos, em conquistas, eu acho que abre uma possibilidade, tá? Sempre foi um caso bem sui generis, né? Ali da Toro Rosso não ter uma vaga e puxar o Hartley. Mas eu ia te chamar de maldoso, porque eu tinha te entendido, eu tinha te entendido mal. Você falou assim, tanto em idade, eu tinha entendido tanto em ruindade, assim, realmente, o Hartley... Mas era a idade que você tava falando. Não, o Hartley tem seus erros, mas no todo é um piloto bom, Bom, o cara é bicampeão do WC, né? Quem somos nós pra falar do cara que ele não é bom? Mas eu acho que o Rosenqvist, o ponto essencial é qualidade mesmo. Ele avançou bastante. Você tem razão quando vocês falam que ele passou muitos anos na base, na Fórmula 3. Acho que foram 4 ou 5 anos de Fórmula 3, sempre chegando perto, sempre batendo na porta, até só ser campeão no último ano de fato, que aí foi realmente um ano muito especial, e foi inclusive o ano que ele fez essa transação
pro DTM, nessa mudança rápida ali pro DTM, só para cobrir um espaço de um carro que foi deixado, e ele realmente fez, de fato, um trabalho muito bom, um trabalho que se destaca porque outros caras, o Ocon que você citou, e outros caras também, sentaram no carro e não conseguiram entregar, e ele sentou e conseguiu entregar de cara, e aí ele foi pra Fórmula E e conseguiu entregar resultado de cara, e aí ele foi pra Indy Lights e conseguiu entregar resultado de cara, e aí ele foi testar na IndyCar com a Ganassi, e toda a mídia americana abriu a boca para falar que ficaram impressionados e que a Ganassi queria porque queria contratar ele, né? Isso antes dele pegar esse bom contrato, essa boa vaga na Fórmula E com a Mahindra. Então, assim, ele encaixou um ano ali muito especial que deu uma mudança grande na carreira dele. Mas eu acho que é mais questão de qualidade mesmo. Um negócio que a gente tem que destacar é que a categoria ela ainda não é autossuficiente, talvez seja a expressão, para ter uma base, uma categoria de base, ou um caminho para base. Você tem pilotos jovens chegando, como foi o caso do Rosenqvist, mas pilotos que bateram aqui, bateram ali. O Alex Lynn talvez seja o mais novo desse grupo, né, que passou ali por GP3, por GP2, não acho que ele pegou a fase da Fórmula 2, mas ele fez WSC também no meio de tudo isso, fez Alemães Asiática, né, Asia Le Mans Series, enfim. Eles vão andando ali. O Luca Felipe já não é mais nenhum garoto, mas fez 1 milhão de anos de GP2, depois fez IndyCar. São pilotos que vão variando ali, mesmo os pilotos mais jovens já tiveram com certa variação na carreira, mas eu acho que é mais por questão de não ter uma base exata, né? A maioria dos pilotos já chegam com um certo nome, e aí é difícil pegar uma linearidade disso, porque você tem o de Graça, que é um cara muito rodado, assim como o Buemi também, que é um cara muito rodado, que anda muito bem na categoria, mas você tem o Neil Gianni, que é extremamente rodado, que tá certo, fez uma corrida só, mas até na pré-temporada já vinha sofrendo bastante, na corrida foi patético, né? E até, não sei se perdeu ou se saiu, mas a vaga agora ficou com o Petito Lopes para essa corrida especificamente. Você tem o Lotterer, que estreou na categoria, como o Rosa falou até no programa anterior sobre a Fórmula E, que foi com relação à primeira rodada de Hong Kong, que ele afirmou que era o maior desafio da carreira dele. Isso um cara com quase 40 anos, ou já 40 anos, com Super Fórmula, WC, Fórmula 1, tudo isso no currículo. Então, tem muito do encaixe ali, né? O Mortara, por exemplo, é um cara que tem uma boa experiência no GTs, tem uma grande experiência no DTM, não fez uma temporada de 2017 boa com a Mercedes no DTM, mas aqui na Fórmula E já começou bem, estreou bem. Essa corrida especificamente foi muito ruim, mas em Hong Kong ele já tinha andado muito bem em ritmo. O resultado final nem foi tão positivo, porque ele cometeu alguns erros bestas ali que acabaram sendo cruciais. Mas a performance como um todo foi positiva, então eu não consigo pegar uma linearidade, sabe, um padrão e colocar. Essa questão de jovens pilotos, acho que são mais pilotos que tentaram aqui ou ali, não acharam e acabam vendo a Fórmula E como uma opção. Mas isso aí vai mudar, isso aí, conforme os anos forem passando, isso vai acabar mudando naturalmente. Eu queria comentar com vocês até um ponto que eu escrevi lá no meu post no Velocidade. Assim, eu tô tentando reverter, né, o meu quadro de um crítico feroz da Fórmula E, e tô tentando ser mais imparcial com a Fórmula E e tal, sabe? Já não ligar esperando ver coisas ruins e tudo. Mas essa questão dos carros pararem do nada, sabe, no meio da pista, é algo que já é 4ª temporada já, sabe? Eu que tô pegando no pé demais da categoria, ou realmente é algo que a gente precisa criticar? Porque foram alguns dos casos, mas o principal talvez que a gente pode citar é que a hora que todo mundo levanta do sofá e dá aquela arrumada, a hora que Piquet de Graça começa a brigar e o de Graça não facilita, fecha pro Piquet e tudo, e você imagina, nossa, agora o bicho vai pegar entre esses dois. E aí uma curva depois, o carro do de Graça para, manda ele parar, manda ele resetar o carro, não dá certo. E aí são outros carros, né? Ali na briga o Sunbird a mesma coisa, né? Tava em segundo, com o Rosevix em terceiro, de repente o carro do Sunbird perde momentaneamente o desempenho e volta a acelerar. O carro do Buemi não entrou, né? O Fanbush, ele tenta apertar o Fanbush, mas como ele estava com o carro trocado, ele teve que largar com o carro número 2. No carro número 1 acabou não funcionando. Não tá. Eu tô pegando muito no pé. Uma pergunta sincera, porque eu tenho um pouco de pé atrás, eu sou daquela turma do pé atrás com a Fórmula E, eu não sou o amante como o Fábio Campos, que adora e tudo. Queria saber de vocês se já não tá passando da hora desse problema, por exemplo, ser solucionado. Fábio Campos, o Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes. Eu vou falar uma coisa, Thiago Raposo.
hoje na Fórmula 1 nós reclamamos tanto de falta de quebras de carros que aconteciam com tanta frequência que motivavam discussões do tipo, aquele carro anda tão rápido, de repente está quebrando ali, e gerava algum tipo de incentivo a discutir o automobilismo. Aí eu chego para discutir Fórmula E. Mas será que esses carros não tem que parar? Acho que vai ser assim, natural, é um processo natural. Carros vão quebrar, carros vão ter problema, uma tecnologia nova, estão utilizando recursos novos para poder fazer esses carros se movimentarem. É normal ter falha, e a falha é inerente a esse esporte. O problema é que a gente está comparando essa categoria, ou está vendo nessa categoria, um pouco do que a gente vê no cenário atual do automobilismo. O que é uma Fórmula 1, que é uma categoria em termos de competitividade muito ainda acima de uma Fórmula E. E quando eu falo competitividade, eu acho que eu usei até o termo errado, não é nem competitividade, mas a indústria em si está madura o suficiente com as tecnologias desenvolvidas, né? Eles conseguem ter uma performance adequada e com um número de quebra mínimo em relação àquilo que eles podem gerar. Enquanto na Fórmula E é algo totalmente novo, é algo totalmente experimental. As horas que estão sendo utilizadas ali na Fórmula E também é de experimento, é de tecnologia, é um pouco de ciência, junto com o esporte. Desenvolvimento de baterias estão sendo feitos para os carros que vão andar nas ruas daqui a pouco tempo, e assim, carros populares, não só carros de luxo, como é hoje em dia. O custo da energia será diferenciado, e aí nesse momento vai ter um equilíbrio da equação. Então, e a Fórmula E é um ponto de partida nisso. Então, para mim, eu acho que você está pegando muito no pé. É natural isso também acontecer, porque nós queremos o melhor espetáculo. De certa maneira, atrapalha sim ver o carro parando na pista sem uma explicação. De certa maneira, você está sendo aparente. Bonzinho, né? Não, eu tô dando minha opinião. De certa maneira, atrapalha sim, mas não é o ponto principal. De jeito nenhum vou colocar que o ponto principal é porque as corridas estão sendo atrapalhadas por causa do carro parando. Eu acho que tem outras coisas para a gente poder discutir da Fórmula E, até de competitividade e tudo mais, mas não porque por causa de falha. De novo, o esporte, como eu falei, tem que ter esse componente de falha, e ainda mais um que usa tantos recursos tecnológicos nesse sentido. A gente pode reclamar, por exemplo, das questões de calendário que estão muito em voga, da responsabilidade dos promotores com alguns locais que volta e meia são discutidos, que vão ter ou não vão ter prova, até a questão de regras, que é algo que porventura tem que se ter bom senso ou não, em algumas categorias nesse meio tempo aí que a gente já viu, de Fórmula 1, NASCAR, tudo, buscam às vezes um equilíbrio e mudam uma regra no meio do campeonato, e a Fórmula E pode ir por esse caminho. A gente pode criticar isso, mas não o problema da evolução tecnológica. Isso vai ser natural e vai diminuir com o tempo. Ainda mais com essas equipes bancadas por empresas ligadas ao ramo automotivo, que vão entrar cada vez mais pesado ao longo dos anos. Então, isso tende a diminuir. Não a acabar, a diminuir. Acabar nunca vai acabar. Eu acho normal. Eu acho que falhas, enfim, são inerentes ao esporte, ainda mais numa categoria como essa que assume a posição de desenvolver uma tecnologia, né? Desenvolver uma nova maneira de ver a coisa como um todo. Então, atrapalham, claro, mas atrapalham como em qualquer corrida. Não acho que seja algo muito específico da Fórmula E. O que me assusta um pouco nessa categoria, nesse tipo de falha que nós chamamos nessa categoria, é porque falhas existem em diversas categorias, mas nessa é sempre aquele padrão de o cara tá vindo e do nada o carro simplesmente
praticamente parar. Isso assusta um pouco em questão de acidente, né, de uma batida por trás ou algo do tipo. A categoria não tem exatamente grandes retas que vão fazer com que um acidente mais forte assim chegue a assustar e tudo mais. Mas, enfim, tem a sua velocidade ali, né? Bate seus 200 km por hora ali, ou até um pouco mais. Então, é só essa questão que me assusta. Mas aí, de novo, bate na mesma coisa. É algo inerente ao esporte, é algo do automobilismo, então eu não vejo com grandes problemas, não. Se a gente fosse pensar assim, mas é o 4º ano, então isso não deveria estar acontecendo. O desafio do 4º ano não é o mesmo desafio do primeiro, né? No primeiro era um grande desafio, para o 2º ano isso aumentou. E daí vai aumentando, e para o próximo ano vai continuar aumentando, exatamente por ser uma categoria de desenvolvimento de tecnologia, né? Para o próximo ano possivelmente já vai diminuir para um carro apenas, para a próxima temporada, melhor dizendo. Eu acho que é normal. Eu não vejo grandes problemas nesse fato, não. O problema nesse caso é para a Audi, né? Que é o terceira corrida e que o de graça não pontua. Isso que eu ia comentar, né? E aí, se você pega histórico de corrida nessa 4ª temporada, especificamente, aí a gente vê que existe um problema sério de confiabilidade com a Audi, alguma coisa relacionada ao powertrain dela que tem esse problema. Vamos lembrar aí, Raposo, que o histórico agora não é mais uma equipe uma equipe alemã, a Abit, sendo gerenciada por uma montadora alemã. É basicamente a Audi gerenciando tudo com as mesmas pessoas que estavam lá, mas agora o nome, a força, é tudo muito maior, muito mais amplo. Ainda mais, sempre a gente vai lembrar ao longo desse ano, ainda mais por conta das decisões que as montadoras alemãs estão tomando em relação à Fórmula E, porque ela vai ser o mercado. Então, nesse momento, a Audi está saindo atrás. E aí é ela que tem que realmente se preocupar. Não é uma questão técnica que o Alejandro Agag vai levar para os times e falar, vocês têm que resolver. Não é isso, mas a Audi sim tem que se preocupar até pelo campeonato que ela pode fazer. E isso ela deve ter plena consciência e já devem ter algumas pessoas discutindo isso. Por falar em Audi, nós recebemos um e-mail do Pedro Henrique de Gomes. Ele diz o seguinte, abre aspas, de graça vem sofrendo com os problemas do carro e um péssimo início de campeonato no quesito pontos. Com tantos pilotos indo bem em 2018, ao contrário dos 2 anos que eram ele e o Buemi, vocês acreditam na reação dele? Olha, acreditar sim, porque uma vitória dá 25 pontos, né? Hoje ele está 54 pontos atrás do líder, que é o Rosenqvist. Praticamente o Rosenqvist tem 24 pontos e ele de graça não tem nenhum, né? Mas eu acho que dá para recuperar, mas não vai ser tarefa fácil, né? Ele mesmo, depois da corrida, já falou que a coisa começa a dar uma certa complicada. O de graça, inclusive, que vinha sendo marcado nos últimos anos pela constância, né? Pela regularidade dele, sempre marcando pontos, sempre marcando uma boa quantidade, sempre saindo no final de semana com uma boa quantidade de pontos e ganhou o título do ano passado dessa maneira. Algumas ressalvas aqui ou ali, alguns pontos adicionais aqui ou ali, mas no geral, basicamente, foi isso. Então, eu acredito numa recuperação, sim, mas a coisa vai ficar cada vez mais complicada, principalmente porque, como o ouvinte falou, e falou muito bem, esse ano a coisa não está tão monopolizada ali, no caso era entre ele e o Buemi. Hoje, por exemplo, na frente do Buemi na classificação, você tem o Mortara, o Piquet Jr., o Verne, o Bird e o Rosenqvist. Eu destaco principalmente os 3 primeiros, o Rosenqvist, o Bird e o Verne. Esses 2 estão fazendo campeonatos muito regulares, né? O Bird vence a primeira corrida, o Rosenqvist a segunda e a terceira, e o Verne não vence nenhum ainda, mas foi 2º, 4º e 5º. E já consegue uma boa quantidade de pontos. Nessa corrida, por exemplo, ele largou lá em 13º e muito rapidamente ele já estava correndo no top 5. Né? Então, esses 3 caras começaram um ano muito bem. Então, vai ficar complicado para ele. Agora, dá para recuperar? Dá. Agora, a reação precisa ser urgente. Vamos acompanhar, ficar de olho aí o que acontece com o de graça, né? Ele vem aí de uma recuperação interessante no ano passado, né? Apesar de que a gente tem sempre que lembrar que Buemi ficou fora de uma prova e tudo mais, e a matemática que o de graça faz para justificar que mesmo se o Buemi tivesse participado, obviamente as circunstâncias seriam diferentes se aqueles pontos estivessem lá, existe toda uma questão
não queria falar psicológica, né? Mas é toda uma questão psicológica. Quando você olha e vê uma diferença gigantesca, ou quando você não vê uma diferença gigantesca. Então a história não é tão simples quanto de graça tenta contar, mas foi uma recuperação. A gente não pode negar dele no ano passado. Vamos ficar de olho para ver se ele consegue o mesmo nesse ano. Thiago Santa Rosa, volta de Petito Lopes. Acabou achando uma vaga aí, né? Nos 44 do segundo tempo. Ele que não participou em Hong Kong, está de volta no grid. Como você vê o desempenho de Petito Lopes, né, que chegou tão badalado pelos domínios, anos dominando no WTCC e tal, chegou com toda uma banca e tudo, e fez umas 2 ou 3 boas corridas, contando, né, da temporada passada para cá, mas eu acho, no meu entender, que ainda deve Petito Lopes na Fórmula E. Não, com certeza deve. Ele vai pagar um pouco pelo o ano que ele fez, principalmente pelo final de ano, de temporada, aliás, passada, já que a temporada da Fórmula E começa em um ano, termina em outro, então tem essa questão. E ele acabou tendo muitos toques, muitos enroscos com o Sam Bird na temporada passada, quando estava correndo ali na Virgin. E esse ano, né, arrumou um lugar ali na Dragon, uma equipe menor, uma equipe que problemática, vamos dizer assim, do grid. Ela era junto com a equipe do Trulli, que agora me fugiu o nome, mas eram equipes que, de todas as que estavam ali no grid, iniciaram mais independentes em relação até a parcerias tecnológicas e a desenvolvimento de powertrains e tudo mais. Agora ele está na Dragon, conseguiu um bom resultado, mas não é um piloto de grupo de frente que vai competir para estar sempre entre os 3 primeiros. Ele foi muito bem no WTCC, mas é uma escola completamente diferente, de uma categoria que já estava num período de dominância de uma marca, e ele estava correndo pela marca dominante. Pode-se falar, ele ganhou de Sebastian Loeb, né? Mas vamos ser sinceros, até o Loeb também precisava de tempo de adaptação, então não é isso, não é esse o fator, não é essa conta que deve se fazer. É lógico que é um cara que traz um nome, é de um país que tem interesse pela categoria, já recebeu provas, né? Então pode ser um fator aí, por exemplo, para uma prova no Chile, alguém que seja fã dele se desloque para ir lá assistir e tudo mais, traga um público, nem que seja pequeno, mas vamos ser bem sinceros, ele tá do lado esquerdo da conta, né? Um fator que, aliás, do lado direito da conta, depois da vírgula, ele não altera muito o resultado final, não. Eu acho que ele teve um ano muito ruim ano passado, é verdade, mas eu vejo muita qualidade no José Maria Lopes, até descontando um período de WCC que, enfim, nem deve ser descontado, porque foi um período de dominância. Mas você não acha que ele acabou se queimando um pouco naquelas disputas com o Bird? Mas ele tem que disputar com o Bird. O Bird era companheiro de equipe dele. Eles estavam ali na pista. A pergunta não é essa. A pergunta é, ele não se queimou internamente? Você não tem essa impressão? Porque assim, brigar, é claro que eles vão brigar. Mas teve toque, teve batida. Parece que o ambiente não ficou bom para ele ali. Mas aí, como é que a gente coloca tudo isso na conta dele? Será que não teve nenhuma vez que foi culpa do Bird também? Eu concordo com você que a temporada passada dele foi muito ruim. E digo mais, não só na Fórmula E, na temporada dele no WC também foi muito ruim. Então, ele perdeu a vaga porque apareceu um piloto melhor, o Alex Lynn, que substituiu ele nos momentos corretos, inclusive na rodada dupla que ele perdeu, assim como nós citamos também o Buemi.
Ele estava lá nos compromissos dele no WSC, ele foi substituído pelo Lin, o Lin fez um bom trabalho e ali conquistou a equipe e pegou a vaga. Mas eu acho que é um piloto que merece sim ainda ser colocado no nível alto ali quando a gente faz a análise geral dos pilotos que nós temos nessa categoria. Nessa rodada especificamente, falando do objetivo desse podcast, acho que ele andou muito bem na classificação, principalmente na classificação. Na corrida até teve um lance ali no início que complicou um pouco ele foi ultrapassado pelo de Graça, e antes de Graça abandonar, obviamente, e aí ele perdeu um pouco de velocidade, foi ultrapassado logo na sequência pelo Piquet, e por mais algum carro, se não me engano, o Verne. E aí ele viu que foi se recuperando, enfim. Para a equipe, né, como você citou bem aí, o histórico da equipe é uma equipe que tem sim seus problemas. Para a equipe, eu acho até que ele fez um bom trabalho. Pegou o carro que o Neil Gianni sofreu demais lá no primeiro ano, na primeira rodada. O segundo carro da equipe, que é o de Jerome D'Ambrosio, também foi muito sofrido, tanto na primeira rodada quanto agora nessa terceira corrida. Então, eu acho que ele fez um trabalho bom esse final de semana. Merece. Eu não vejo outro piloto assim que eu coloco a ponto dele e fala, não, bota fulano nesse carro aqui que vai render melhor. Eu acho que ele merece essa vaga e tomara que ele continue aí, apesar, de novo, de ter feito realmente um ano fraco no ano passado, mas não vejo como um ano horroroso ou nada do tipo, não. Eu não diria que tá horroroso, não, né? Eu só acho que tá devendo um pouco, mas longe de tá horroroso, com certeza. Não é esse o caso. Longe. A hype criada no WCC foi muito grande, né? Foram 3 títulos seguidos, batendo... tá certo que na grande dominante Citroën, como vocês citaram, mas batendo Loeb e principalmente, o Loeb era um novato ali, batendo principalmente o Ivan Muller. Né? Então isso pesa, essa hype cresceu muito. E aí, tanto é que quando ele saiu de lá, ele foi pro WSC com a Toyota e pra Fórmula E com a DS, que vamos lembrar que é uma marca, né, da Citroën. Então, isso que eu ia falar. O hype, a expectativa ficou muito alta. Eu realmente esperava grandes coisas e fiquei sim decepcionado pelo que eu vi no ano passado, porque esperava muito mais. Eu esperava ele chegando pra, sabe, pegar o board assim, enfrentar e falar, vamos brigar. E até brigaram, mas como o Rosa citou, não exatamente talvez da maneira ideal ali. Tem alguns errinhos, principalmente. Eu não vou lembrar, acho que no México, que é uma corrida muito específica pra mim, que ele vinha de 2 ou 3 corridas ruins, e aí ele vai no México, anda muito bem, e no final ele comete um erro muito besta, e perde a corrida, ou perde um pódio, por conta de uma freadinha um pouco a mais, que ele perde a traseira do carro e roda. Então eu acho que esse tipo de errinho assim complicou ele, aí apareceu o Lin batendo na porta, com qualidade, pegaram o Lin, e ele meio que ficou sem vaga na Fórmula E, e tá tentando reconquistar o espaço dele aí agora. Quem andou bem foi Nelson Piquet, né? Que largou um pouco de trás, ganhou algumas posições na largada, ganhou algumas posições na pista, ganhou posições no pit e terminou em uma belíssima 4ª colocação, uma bela recuperação, né? Porque quando sai do pit, ele estava bem atrás do Sam Bird e terminou aí praticamente colado no rival. Então, uma boa corrida do Nelson. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Eu tenho, sim, achei muito boa a corrida do Piquet e acho até que ele e a Jaguar como equipe estão surpreendendo, porque o desempenho de um ano para o outro é surpreendente, a melhoria, né, que teve a equipe nos resultados. O próprio Mitch Evans teve uma prova que se destacou, não lembro se foi a primeira ou a segunda da etapa anterior em Hong Kong, mas teve uma etapa que ele foi bem, e agora o Piquet, de novo, com um bom resultado. O problema é a confiabilidade também do carro, porque um carro anda bem, o outro não anda, então precisa ter isso para poder chegar mais à frente, para poder enfrentar uma DS Virgin, para poder enfrentar uma Mahindra, até a Tista, que tá andando bem e tem o Verne andando num bom momento, e claro, né, Renault e Audi, que são as principais equipes da categoria. Mas o Piquet está numa posição muito boa, está numa posição de campeonato, de resultados muito boa, melhor do que se imaginava no início. Eu pensei que era um caso para ficar ali entre os 10 primeiros e não entre os 5 primeiros. Os resultados em pista que ele conseguiu estão bem acima daquilo que se projetava, mas que a equipe e ele
conseguiram reverter nesse breve início de campeonato. A evolução da Jaguar é impressionante, né? Realmente chama muita atenção e muito legal ver a Jaguar crescendo e crescendo tão rapidamente, eu diria, né? Depois de uma primeira temporada bem fraca, mas enfim, aí tem que se adicionar tudo novo e tudo mais. Tinha um segundo piloto até, acho que Andy Carroll, se não me engano, que fez uma temporada bem fraca, inclusive, mas a Jaguar evoluiu bastante, o nível de pilotos com a chegada do Piquet cresceu bastante, ele tem 2/4 colocações como melhor resultado, né? Então repetiu o melhor resultado dele agora, isso na temporada, quarto colocado no campeonato. Como o Rosa falou, o Mitch Evans tem a melhor classificação dele na segunda corrida de Hong Kong, foi um pódio, inclusive, uma terceira colocação. O essencial para mim é a performance que esses dois carros estão entregando corrida por corrida. Eu estou gostando muito disso. Nessa corrida especificamente, infelizmente o Evans teve um problema porque ele tinha acabado de parar quando entra o Virtual Safety Car, que foi ali bem no meio da corrida, né? E aí quando todo mundo para, mas isso foi uma volta depois de o Evans parar. Então, basicamente, todo mundo ganhou uma parada, entre aspas, de graça, e ele não. E ele perdeu cerca de 30 segundos nisso, foi muita coisa. E aí ele estava ali em quarto, quinto, sexto, brigando com o Piquet Júnior, e depois desse problema ele vai lá para trás, 13º, 14º, e não consegue subir o grid de novo. Mas eles começaram os dois ali próximos e os dois andando dentro do top 5. Para jogar o que eu vi no ano passado, eu concordo com o Rosa. Eu não esperava ver eles com dois carros na segunda rodada no ano, brigando com os dois carros dentro do top 5. Isso realmente me surpreende a evolução deles. E foi assim na primeira rodada, se repetiu agora. Legal, é muito bom ver a Jaguar bem, e é bom ver o Piquet Júnior forte de novo, né? Depois de algumas temporadas fortes, sofreu com a equipe, hoje a NIO, né? Na época era acho que Next Step, se não me engano, o ano passado. Isso. Evoluiu bem a Jaguar como um todo. Realmente um novo jogador, vamos colocar dessa maneira, né? Que entra para brigar com uma turma já consolidada ali na frente. E ele trocou no momento certo, né? Porque o momento das duas equipes é completamente oposto, né? Então, assim, tem essa perspectiva de andar ainda melhor no futuro. E de novo, né? A NIO tem o apoio de um grupo chinês, né? Que investe mais um grupo. Agora até tenho dúvida se realmente é chinês ou não, mas se eu não estiver enganado, sim, é chinês. Tem um grupo que apoia fortemente a equipe na categoria, para poder fazer também desenvolvimento, para poder crescer, melhorar as baterias para os carros de rua depois no futuro. Mas a Jaguar tem muito mais nome, tem muito mais, é uma marca muito mais conhecida e quer se consolidar. Então, assim, parece que o momento é ideal até nisso, até de uma questão de marketing, mesmo eu sempre achando que questões de marketing não resolvem nada se piloto e marca não fizerem o que, no caso, o Nelson está fazendo, que é o bem feito. Mas até nisso ajuda-se sim o resultado do piloto brasileiro. Sem dúvidas. E se eu falei que a Jaguar fez o movimento certo em segurar a Evans e tirar o Carroll para pegar o Piquet Júnior, a NIO fez exatamente o contrário, né? Eles perderam o Piquet Júnior, manteram o Turvey, que até faz um trabalho legal, eu diria. Sim. Mas pro lugar do Piquet Júnior pegaram o Luca Felipe, que é um nível bem mais abaixo. Então, é uma dupla fraca, com equipamento que constantemente vem tendo problemas. Quando não tem problema, o Luca Felipe na primeira rodada sofreu acidentes e consequentemente punições nas duas corridas. Então a equipe realmente está no nível bem baixo esse ano. Talvez a pior equipe do ano, eu diria. No conjunto, piloto, equipamento e tudo mais. Que coisa, hein? Equipe que estreou sendo campeã e tal, como declina desse jeito. Chamada China Racing ainda, carro vermelho, né? Foi mudando frequentemente. Pois é. Diogo Gomes, foi anunciado uma mudança na regra, que acabaram voltando atrás para o Marrocos, que é a questão do tempo de pit stop. Hoje o pit stop na Fórmula E ele tem um tempo mínimo a ser respeitado. Se o piloto sai do pit antes desse tempo mínimo, ele acaba sofrendo uma punição. Já tivemos punições no histórico da categoria. E a decisão de que vão acabar com esse tempo mínimo, eu queria saber a sua opinião sobre essa mudança de regra.
Me agrada, né? Essa questão de. Eu entendo que não é uma questão de segurança, colocar esse tempo mínimo, ou seja, um tempo ali em que eles tinham uma noção que os pilotos conseguiriam pular de um carro para outro, apertar ali cinto, fazer todos aqueles ajustes no novo carro, e geralmente ainda esperava ali uns 3 a 5 segundinhos antes de serem liberados. Obviamente, se fosse liberado antes disso, seria punido. A mudança vem exatamente para cortar esse tempo a mais, né? Para abrir essa disputa. Olha, como mais rápido você entrar, parar, fazer a transição de carro para carro, de um carro para o outro, colocar o cinto tudo certinho e sair, mais tempo você vai ganhar, né? Então abre essa disputa aí. Se a categoria acha que os pilotos, as equipes já estão treinados o suficiente para não comprometer um ponto de segurança, que no caso é o aperto dos cintos e essa acomodação no carro, eu acho que é muito bem-vinda, é uma disputa a mais que se coloca. Eu sei, até aqui dentro do podcast de outros membros que discordam da questão de o pitch talvez não seja o momento para ganhar ou perder tempo, é mais um detalhe, mas como é uma disputa a mais, como é uma briga a mais, eu gosto. Eu acho que é válido, claro, a não ser que prejudique a segurança. Mas repito, a categoria cuidou muito bem disso, manteve essa regra por 3, inclusive começou a 4ª temporada com essa regra. Agora ela se vê se vê satisfeita o suficiente com a parte de segurança e com o conhecimento e confiança que ela tem nos pilotos e equipes para dizer, ok, vão lá, façam o seu pit stop mais rápido que vocês conseguirem e podem sair. Claro que vai ter uma fiscalização em cima disso, mas eu gosto. É uma briga a mais, sabe? Traz aquele fator meio que nós vemos nas provas de endurance, né? Que o piloto trocar, um piloto sair de um carro para o outro, tem a questão de apertar cinto, se acomodar dentro do carro. Cada segundinho ali vale. E eu acho que isso é positivo. Não é a principal coisa que a categoria tem que se preocupar. Tem muito mais coisas, mas já que querem fazer essa mudança aí, eu acho que é positiva. Tiaguinho? Olha, Raposinho, o negócio é importante, vai mudar ritmo de corrida, pode mudar resultados, é uma mudança, sim, bem séria, até por conta disso, achei o timing da mudança errado. Se foi discutido para a 3ª etapa do campeonato, que seria a segunda localidade a ter provas, para ser feito essa mudança, podia ter pensado logo para o início do campeonato, podia ter implementado para o início do campeonato, ou pelo menos trazido à mesa para se discutir no início do campeonato. Vamos fazer dessa maneira e vamos implementar os devidos sistemas para evitar qualquer tipo de problema de segurança, que pode acontecer, alguém sair sem o cinto completamente afivelado, enfim, é algo que precisa ser bem analisado, bem coibido. Mas não, eles fizeram de uma semana para outra e depois fizeram um anúncio que não ia ocorrer de início, mas vai ocorrer. Eu tô com o Diogo nessa linha de raciocínio. Eu acho que é importante não ter essa amarra, até por uma questão de competitividade, uma questão de pode-se abrir um leque para disputa, mas de fato não é a coisa mais importante. Poderia ser mais importante ainda se tivéssemos baterias autossuficientes para completar uma prova e aí sim já se pensar em troca de pneus, por exemplo, tendo pneus totalmente slicks, né? Não sei se é o caso da Fórmula E, porque tem essa conotação ecológica de evitar utilizar pneus slicks que gastariam mais e que degradam mais o ambiente, mas poderia se usar pneus em melhores condições e que dariam um melhor desempenho para o carro num final de corrida. É uma possibilidade que, ao meu ver, claro, e ao ver de todo mundo que gosta de automobilismo, poderia trazer mais disputa a uma parada, se essa parada fosse realmente necessária. Mas vamos ver o que vai acontecer quando essa regra valer de verdade, né? Me agrada muito, muito, muito. Existe a questão de segurança, com certeza. Nós já vimos
punições em outras categorias, onde não tem um tempo mínimo também, existe troca de pilotos acontecerem, pilotos que saem colocando o cinto de segurança. Isso me aconteceu uma vez, eu não lembro agora se foi na América Le Mans Series ou se foi no WEC, no WEC, na Grandam. Teve uma dessas categorias que troca de pilotos, o piloto saiu amarrando o cinto e foi punido e tal, ficou chateado e tudo mais. Não, acontece bastante. Na Supercar, super temporada, tiveram umas 2, 3 punições, assim, uma das corridas de longa duração, né? O cara meio que na pressa sai e dá fivela no cinto ainda. E cada categoria estipula sua regra, né? Na Supercar, que eu já citei, o cara precisa estar com o cinto entre os braços, mas ele pode, e colocado, encaixado, mas ele pode fazer o aperto, o ajuste final com o carro já em movimento. Mas aí varia muito de categoria para categoria, né? Tem que ver como é que eles vão fazer isso direitinho. É o que eu falei, se eles cuidaram tanto da segurança até agora, e nesse momento eles resolveram liberar, eu tô confiando que a categoria pensou, né, nessa questão. É o que o Rosa falou aí. Tá, a gente tá confiando que eles pensaram e pensaram, olha, tá, vamos mudar, vamos, mas tem que verificar como vai cuidar disso aqui, porque Deus o livre, alguém não tá com o cinto totalmente preso ali, numa batida, alguma coisa. Pois é, eu acho que eu até assumo o risco, né? Como se eu fosse responsável por alguma coisa. Acho que existe a questão risco realmente de estar ali, e sabe, se o piloto assumir o risco de querer ganhar tempo e sair sem afivelar o cinto, a hora que a gente for fazer o programa pós-morte aqui, não venham falar que a gente está sendo pessimista demais, em culpar o piloto, que nesse momento a gente tem que passar a mão na cabeça do piloto e culpar só a federação, a categoria e tudo mais. Olha, eu já seria extremista aqui, para deixar todo mundo impactado. Sim, totalmente. Totalmente. O Raposo sem ser extremista não é o Raposo, né? Exato, né? Mas eu me agrada totalmente. Eu acho que, sabe, pode até rolar, sei lá. É difícil pensar em estratégia diferente porque tem a questão da bateria, né? Não dá pra parar muito mais cedo porque você não tem bateria pro segundo carro. E não dá pra você atrasar muito a primeira parada porque você não tem bateria pra ficar atrasando. Então é um ponto. Mais a corrida ali na agilidade não deveria ser isso, eu concordo. Mas é um ponto a mais. Então se é um ponto a mais de ter emoção, de ter alguma bagunça. Eu sou a favor, incorporando Bárbara Franzin, já que Bárbara Franzin deve voltar só em março nesse programa, tá de férias, Hélio Fábio Campos viajando, então eu estou incorporando aqui um pouquinho de cada um. Agora Bárbara Franzin, eu quero ver a bagunça, então é mais ou menos por aí. Gostei bastante dessa regra e tomara que a gente já veja ela em ação e aprovada aí na próxima prova, apesar de que pilotos e equipes foram contra. Vocês acham que isso pode pesar em alguma coisa e a categoria de repente possa voltar atrás, já que pilotos e equipes foram contra? Claro que pesa, isso sem dúvida alguma, mas pesa até por conta de novo. E aí entra a minha opinião inicial de como foi feito, né? Foi feito já no campeonato em andamento, já tinha se passado 2 corridas, então assim, erraram, e de certa maneira não pode acontecer de novo. Mudanças desse tipo que alteram toda uma dinâmica de equipe, de trabalho, tem que ser feitas em início de temporada, tem que ser feitas com o devido planejamento, com a devida divulgação, ser algo com um memorando técnico no meio de temporada assinado por alguém falando, agora pode. Sabe? Há uma preparação. Não sei se eu concordo, não. A NASCAR faz isso e funciona na NASCAR. Com qual mudança? Com quais mudanças? A mudanças NASCAR grandes? dá na cabeça dela de que agora vamos mudar isso, agora o aerofólio vai ser assim, agora vai ser daquele jeito, agora vai ter isso. Mudança, mas aí é mudança mais técnica, né? Por exemplo, ela não vai chegar de uma hora para outra e tirar uma pessoa dos componentes de pit stop, como ela fez. Mas já teve mudança com a questão das roscas no pneu no meio da temporada. Agora pode sair com os. Mas com ainda agora não pode mais. Ainda assim é técnico, é mais técnico do também. tipo. É do tipo assim, se não tá bem colocada uma ou duas, né? Existe punições, existe multas, mas ainda é questão mais técnica. Mas eu vejo essa questão do pit stop uma questão mais esportiva, que pode mudar provas, entendeu? Então isso aí para mim é algo bem mais pensado e estudado. Como eu falei, de uma questão técnica um pouco mais complexa, que é tirar uma pessoa do pit stop, por exemplo, que acontece na NASCAR. No caso da Fórmula E,
não vai precisar, por exemplo, de uma pessoa que fica medindo o tempo de parada. Que, querendo ou não, nesse período que tem um limite, alguém importantíssimo, é alguém que fica ali no rádio, que fica ligado e que pode fazer outras coisas, porque não vai ter essa necessidade. Compara NASCAR com Fórmula E à meia-noite. Conseguimos hoje, Diogo Raposo. Mas o ponto essencial aí que eu queria puxar, nem é discussão para esse programa, até porque vai acontecer ainda, é mais aí pra gente acompanhar durante o ano. A Fórmula E, ela começa a entrar agora num ponto em que ela vai começar a se movimentar. O que eu quero dizer com movimentar? A categoria montou uma fórmula. Eu entendo o que você quer dizer. Ela montou uma fórmula e essa fórmula funciona muito bem. Vai ganhar velocidade agora? O Raposo quando ele gosta, quando ele pega pra abusar, ele gosta. Mas, por exemplo, é o pneu lá com suco, sem ser o pneu slick, é a bateria assim, é a troca de carros, é a pista dessa maneira. Ela criou o modelo dela ali, que ninguém fez cara feia, mas ela botou pra correr, e saiu corrida boa, e saiu ultrapassagem. Eu diria assim, com dúvidas, um modelo que as pessoas olhavam e falavam, mas será que vai dar certo? E algumas coisas que estão ali, ainda as pessoas enxergam dúvidas naqueles modelos, mas está entregando resultado, está tendo corridas boas, está tendo alguma coisa. Então, esse é o ponto. Eu gosto do pneu lá sem ser slick? Não, mas entrega corrida boa. O carro desliza mais, o cara consegue jogar o carro e frear depois. Então, entrega corrida boa é o que me interessa. Eu quero ver a disputa, eu quero ver. Inclusive, a dica o pessoal, a Fórmula E trabalha bem com o canal dela no YouTube, tem diversas câmeras on-board, inclusive, dessa corrida, ultrapassagens. Tem um material legal lá que eles colocaram, os carros bem soltos, brigando, enfim. Eles colocaram uma fórmula estranha, mas uma fórmula que entrega corrida boa, então todo mundo gosta e ninguém reclama. E é isso mesmo, tá entregando uma corrida boa, é isso. Claro que vai evoluindo. Agora eles começam a se movimentar. Agora a montadora começa a chegar. Aí agora vai ter que colocar um limite de custos, porque senão as montadoras vão engolir as equipes menores e eles, sabiamente, já falaram que não pode acontecer, que as equipes menores têm que estar numa posição ali, equipes particulares têm que estar numa posição de brigar ou se equiparar o mais próximo possível com as marcas de fábrica. Então, controla o custo disso, controla o custo daquilo. Aí agora, na seta, vai vir pneu, continua assim, e a pista continua dessa maneira, ou faz alguma mudança. A categoria, ela entra num ponto que ela vai começar a se mexer. E aí, o quanto ela vai mexer? O quanto ela vai se recusar a mexer. E se ela for mexer, o quanto que ela vai mexer, ou em que ela vai mexer, isso é essencial. É um ponto chave, sabe? Ela vai começar a pegar aquela fórmula que ela criou, que funcionou muito bem, e vai começar a colocar uma nova fórmula em cima. Eu não estou lembrando agora se é para a próxima temporada ou se é daqui a 2 temporadas. Acho que já é para a próxima temporada, que os carros vão deixar de ser 2 carros para ser um carro. Os custos aumentam para um carro, mas não vão ser 2, vão ser só um. Então, na soma total, o custo diminui. Alguns custos eles já falaram que vão padronizar de peça por peça, mas ainda não está aprovado lá pelo Motorsports Council da FIA, né, o Conselho Máximo da FIA. Enfim, a categoria ela começa a sair daquela zona de conforto que ela parabéns, criou muito bem, e ela vai começar a se movimentar. E nesse lado político, vai ser importante para ver como vai acontecer essa movimentação, porque, por mais que eu odeie política, essa política vai acabar influenciando no que a gente vê dentro da pista, que hoje é muito bom. Mas aí, no caso... mas no caso político, Diogo, ela está muito próxima da FIA, tanto é que nos conflitos de data que tivemos entre Fórmula E e Fórmula 1, Jean Todt estava na Fórmula E, em vários momentos. Assusta, pode assustar porque nós sabemos o modus operandi FIA, às vezes não é o modus operandi que nós, amantes, ou que um fã de corridas esporádicas, enfim, todo mundo que assiste automobilismo em geral espera, às vezes vem alguma coisa nova que assusta e ninguém esperava e gera uma confusão, enfim, da parte técnica, né, também pode surgir algo e aí a FIA toma frente também, por ser a responsável, mas, não vejo tantos problemas nesse sentido, eles andam junto, mas a sua colocação sim, é perfeita. Vai começar a mexer, vai começar a mudar porque eles têm um caminho feito a seguir para poder, daqui a um tempo, ela ser uma categoria
autossustentável em todos os sentidos, né? Financeiramente, esportivamente, e aí eles vão ter que bater de frente com algumas coisas que hoje eles não batem, sejam por questões técnicas ou limitações até, como nós falamos, de tecnologia ou de orçamento também. Então, que legal, que bom que eles já estão entregando aquilo que prometeram no início e que vão mexer, porque se ficasse assim por um bom tempo, o interesse poderia cair. Não é o caso, a gente acho que nem esbarra nessa questão de discutir esse ponto aqui, mas sim que a Fórmula E está se mexendo também no momento certo. Mas eu confesso para vocês, no meio de todo o meu pessimismo e tal, que eu até acho charmoso os dois carros, a troca de sair correndo de um carro para o outro. Talvez vai perder um pouco, pelo menos no começo, depois se acostuma e tal, mas eu acho que existe um certo charme em ver os carros entrando, o cara batendo no cinto, pulando, correndo pro outro, e ainda mais se não tiver mais o tempo mínimo, aí que o negócio vai ficar excelente mesmo, aí vem, agora não tem mais dois carros, agora mais um carro. Até nisso o Raposo é meio maluco, porque eu tenho certeza que ele deve ter criticado isso. Que coisa estranha, mas o cara não consegue fazer a corrida com o carro, tem que ficar pulando de carro para carro. Não me recordo, João Gomes, eu não me recordo. Eu não vou jurar. Uma coisa que eu não esqueço é você falando assim, olha, vai começar uma nova categoria aí. Fórmula E eu acho que é o nome. Eu não vou assistir. Se quiserem gravar, então já estamos evoluindo. Não falei isso não, eu falei da robô lá. A Robô Race. A Robô Race me recuso. A Robô Race eu falei mesmo, mas a Fórmula E eu não falei isso não. Eu falo. Não falei. Agora, sobre ter criticado os dois carros, isso eu não tenho certeza. Se eu não falei, eu acho que não. Mas bom, você descobrirá no próximo programa quando alguém mandar um e-mail falar, olha, na edição tal, você falou isso. E aí vão fazer a conexão. Claro, os nossos ouvintes são os melhores possíveis. Veremos, estaremos de olho nisso e acompanhando atentamente. A próxima etapa da Fórmula E, né, já foi comentada aqui por Thiago Santa Rosa ou por Diogo Gomes, não sei qual dos dois comentou, já citando aí o Petito Lopes, né, vem para Santiago, no Chile. Então eu acredito sim que teremos muitos argentinos ali, não só argentinos, né, o povo chileno deve torcer também para o Petito Lopes, com certeza, deve ter um apoio da torcida local. Um circuito com uma longa reta, então vamos ver o que acontece, né? Não são várias longas retas ao longo da temporada, né? Estou vendo o desenho aqui agora, então estou curioso para ver como se portarão esses carros nas ruas de Santiago no dia 3 de fevereiro, já é daqui a pouco. A Fórmula E agora começa a engrenar, né? Depois de um longo período entre a primeira e a segunda corrida, agora as provas começam a ficar mais próximas umas da outra, apesar que da terceira para a quarta é um mês exato, de 3 de fevereiro para 3 de março. Então, mas depois, 17 de março, 14 de abril, as coisas... Entre 17 de março e 17 de abril também uma longa distância, né? Mas tudo bem, já não é tão longo como foi de Hong Kong para Marrakech. Diogo Gomes, esse circuito de Marrakech é o mesmo ponto do WTCC? Com algumas alterações muito pequenas, mas é quase, vamos dizer, 90%. Não é uma coisa perfeita, mas ele é bem parecido. É bem parecido, mas eu não diria que são pequenas. Aquelas grandes retas acabaram, né? Não tem as chinquenes no meio da reta também. Não, sim, porque a Fórmula E até por questão de tamanho, né? Sim, e a Fórmula E não usa grande reta, né? Isso já tá bem claro. Quando eles, na pré-temporada, foram pro Ricardo Tormo, né? O circuito de Valência, aquele mesmo que a MotoGP ainda corre. Naquela reta principal, eles colocaram 2 chicanes, porque o carro não podia fazer aquela reta inteira, que é uma reta nada de grande demais. Aí eu falei, meu Deus. Metros. E colocaram 2 chicanes. Colocaram uma chicane, os pilotos falaram, não, tá muito rápido, tiveram que colocar 2, meu Deus. Então, as grandes retas que nós vimos do WTCC foram cortadas, realmente. Mas eu até gosto desse modelo aí, inclusive as zebras, a maneira como elas têm uma certa elevação e tal, eu gostei mais desse modelo aí. Mas nesse modelo aí, se coloca o WTCC, aí seria pior do que já é. Já era, né, pelo menos. Era horroroso. Porque a atualização... Thiago, eu só queria completar falando uma outra coisa da Fórmula E, rapidinho. Por favor, você pode tudo aqui. Obrigado.
aproveitando esse final de bloco, lembrar, né, a Fórmula E recentemente anunciou parceria no naming rights da categoria, né? Agora ela se chama ABB Fórmula E. E aí eu queria destacar a importância dessa notícia, porque muitos não conhecem a ABB. Eu já trabalhei nesse ramo e sei do tamanho que é essa empresa. É uma empresa suíça da parte de automação industrial e gestão de sistemas elétricos, ou seja, ela tem tudo a ver com energia. Ela junto com Siemens e Schneider Electric, que são as 3 maiores do mundo que fazem esse tipo de atividade. Como eu já mencionei, Suíça, então ela vem no momento apoiar a categoria quando ela retorna, quando volta a ter corridas na Suíça. Então, assim, é uma parceria que tem todo o potencial de grandeza, como uma Heineken viu na Fórmula 1 recentemente, como o próprio Santander usou ao longo dos anos com a parceria com a Ferrari e a Fórmula 1, são marcas que podem se estabelecer. E eu acho isso importante porque, como é uma marca ligada ao fundo que a Fórmula E se propõe de criar carros elétricos, ou seja, energia renovável, além de ser um campeonato, de uma competição que seja agradável para quem vá assistir, mas que tem também o fundo tecnológico ligado à parte de gestão de energia, e essa empresa tem esse foco, vai ser o palco ideal para ela mostrar aquilo que ela desenvolve também, não diretamente ligado à parte automobilística, mas tem relação. Então, assim, uma parceria que casa muito bem para esse momento e talvez seja muito importante para a continuidade dos planos de expansão da Fórmula E. Então, a ABB entra agora como name rights, né? ABB Fórmula E, até acho que no Fox Sports eles até mencionaram já com esse nome, e aqui eu faço uma ressalva pela importância estratégica para a Fórmula E desse tipo de acordo. E mais um patrocinador forte para a Fórmula E, né? É incrível como tem quase uma pilha de patrocinadores grandes e fortes, alguns inclusive saindo de anos e anos de parceria com a Fórmula 1 ou com a equipe de Fórmula 1 e migrando para cá. É impressionante como é um chamariz de patrocínio, né? De tudo quanto é lado, de tudo quanto é ramo. A categoria tem um triunfo nessa questão aí. Eu não tinha percebido e até recebi um release hoje dessa ABB aí, que eu não tinha ouvido falar, como não trabalhei no ramo como Thiago Santa Rosa, agora eu sou um expert em ABB, depois dessa apresentação fantástica de Thiago Santa Rosa. Espero que algum executivo de lá, o pessoal que cuida das mídias sociais, ouça esse programa e, quem sabe, pague por esse público editorial aí, feito graciosamente por Thiago Santos. Mas brincadeiras à parte, muito interessante. Essa questão do Diogo falou, né? O Santander parece estar fazendo isso, né? Em algum lugar que o Santander meio que saindo da Fórmula 1 para ir para a Fórmula E, tinha deixado a McLaren novamente, então. Ou a Ferrari, aliás, então não sei se confirma. Não sei se vocês têm essa informação. Pelo silêncio de vocês, eu vejo que não, mas eu vi alguns rumores. Com a Santander, eu confesso que eu não sei, mas tem diversas marcas que já estão lá, estavam um bom tempo na Fórmula 1, que estão migrando diretamente para a Fórmula E, e aí não é nem para a equipe, é para a categoria mesmo, para patrocinar a categoria como um todo. Então, como eu falei, é incrível como chama marcas, né? Toda essa visualização, também a chegada de montadoras, chama muito. É uma categoria que as marcas querem estar próximas, querem estampar, né? No mundo onde é tão difícil encontrar patrocínio para qualquer coisa que seja, se qualquer esporte, inclusive, ter um ponto, né? Nesse caso, uma categoria, um certame, chamando tanta atenção, com um patrocinador patrocinador novo, chegando quase que todo mês, chega a dar uma estranhada assim, né? Caramba. Então, bom, como eu falei, é um triunfo da categoria. Então é isso, meus caros, chegamos ao fim do programa da Fórmula E, etapa do Marrocos, né, em Marrakech, mais um circuito de rua. Daqui a pouco vamos para o Chile. Eu espero que na próxima etapa do Chile a gente já possa contar
Talvez, quem sabe, com Bárbara Franzin, Fábio Campos nas esperanças, que em fevereiro ele já sairá das férias dele, mas quem sabe já a Bárbara Franzin esteja aqui para brilhantar a nossa próxima edição. Só fazendo um jabá muito rápido, eu e Diogo Gomes estamos aí numa gravação, uma cobertura fantástica do Dakar, 40ª edição do Dakar, o maior rally do mundo, correndo novamente na América do Sul. Largou no Peru, passou pela Bolívia e está chegando na Argentina. Nós fizemos um podcast antes do início do Dakar, fazendo aí um preview, nós relembramos a etapa de 2017 e tal, falamos um pouquinho dos favoritos. Nós fizemos uma edição no último final de semana, meio de rally, depois do dia de descanso, para falar um pouquinho, né, o balanço da primeira semana, da primeira metade. E nós voltaremos semana que vem para fazer aí realmente um balanço geral dessa 40ª edição. Mas além desses 3 podcasts dedicados ao Rally, nós estamos fazendo boletins diários no YouTube, no canal do Velocidade, é youtube.com/velocidade.org, tudo junto, não tem ponto, é velocidade.org emendado. Então, se vocês quiserem acompanhar, nos prestigiar, são vídeos curtos, girando aí em torno de 10 a 15 minutos, né? Eu acho que o menor até hoje teve 10 minutos de alguma coisa e o maior 15. Aí depende muito do que aconteceu no dia, né? Se a gente estende um pouco mais ou se a gente estende um pouco menos. Mas é para você ficar por dentro, se você não tem tempo aí de acompanhar pela TV, porque tem um horário fixo e o podcast você tem toda a liberdade de ouvir quando quer e você não está conseguindo acompanhar pelos portais e tudo mais, nem pelo Red Bull TV que está transmitindo aí algumas coisas. Tem o Café com Velocidade no YouTube, o Alta Velocidade, né, como é chamado, na verdade. Não deixem de ir lá conferir, nem que seja para dar um likezinho pra gente e ajudar e tudo mais. Mas eu espero que você vá e assista, porque tá bem legal. Nós apoiamos um pouquinho com essa questão de vídeo lá no passado. Alguns programas teve um delay muito grande entre outra, teve alguns problemas, mas que foram solucionados, os vídeos estão bem legais, comecei a inserir algumas imagens, algumas fotos, a cronometragem, a gente veio evoluindo ao longo da semana e, quem sabe, talvez, a gente consiga até estender um pouco esse formato vídeo para outras categorias, para outros momentos durante o ano, durante a temporada, em momentos específicos, com outras categorias. Se vocês gostarem, se o modelo pegar, por que não? Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima edição. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.